Ao longo dos séculos, poucos nomes despertaram tanto mistério, debate e até medo quanto o nome Lúcifer. Para alguns, ele é a própria personificação do mal, o anjo caído que se tornou o grande adversário de Deus. Para outros, é apenas um título mal interpretado, um símbolo literário que foi transformado em personagem ao longo da tradição religiosa. Mas afinal, quem foi realmente Lúcifer? O que sabemos é que sua história está envolta em uma mistura complexa de texto bíblico, interpretação teológica, simbolismo cultural e lenda popular. Muitos acreditam que o nome Lúcifer aparece diversas vezes na Bíblia, quando, na verdade, ele aparece explicitamente apenas uma única vez, e isso em um contexto que, à primeira vista, não parece estar falando de um ser espiritual maligno. O nome, que significa portador da luz ou estrela da manhã, carrega uma ironia profunda. Como alguém com um título tão luminoso passou a ser associado à escuridão mais absoluta? Será que estamos diante de uma transformação teológica legítima, ou de um equívoco histórico que moldou a imaginação de gerações inteiras? A confusão aumenta quando percebemos que, no imaginário cristão, Lúcifer, Satanás e o diabo são usados como se fossem exatamente a mesma figura. Mas, se olharmos para as Escrituras e para a história da interpretação bíblica, veremos que essa associação nem sempre foi assim. Ela se construiu gradualmente, a partir de conexões feitas por estudiosos antigos, líderes da igreja, escritores medievais e artistas. E não é apenas na religião que Lúcifer ganhou espaço. Ele é também um ícone cultural, aparece na literatura, no cinema, nas artes visuais e até na música popular, ora como vilão, ora como uma figura rebelde e sedutora. Essa multiplicidade de representações nos leva a perguntar: estamos falando de um ser real, de um símbolo, ou de um personagem moldado pela mente humana para representar o lado mais sombrio e, paradoxalmente, mais fascinante da existência? Neste vídeo, vamos investigar a fundo. Vamos retornar aos textos originais da Bíblia para entender como o nome Lúcifer surgiu, examinar passagens como Isaías 14 e Ezequiel 28, e confrontar essas descrições com a teologia judaica e cristã. Vamos explorar as interpretações dos pais da Igreja, ver como o mito da rebelião celestial se desenvolveu e descobrir o papel que a cultura antiga, incluindo a Babilônia e a Mesopotâmia, teve na construção dessa imagem. Ao longo desta jornada, vamos também fazer comparações com outras tradições e mitos, como o de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, ou Enki, o deus sumério que desafiou decretos divinos. Vamos analisar a simbologia de Lúcifer como estrela da manhã e entender sua ligação com o planeta Vênus, que brilha intensamente antes de desaparecer na luz do dia. E, claro, vamos discutir o que tudo isso significa para nós hoje. Porque, mais do que um personagem distante, Lúcifer é, para muitos, o símbolo do orgulho que leva à queda, uma advertência temporal contra a autossuficiência e a arrogância espiritual. Prepare-se, a partir de agora, vamos entrar no território onde a história, a teologia e o mito se encontram. E talvez, ao final, a pergunta não seja apenas quem foi Lúcifer, mas o que Lúcifer revela sobre nós mesmos. Quando falamos em Lúcifer, a primeira coisa que precisamos entender é que esse nome não é originalmente hebraico e, de fato, nem aparece nos manuscritos originais da Bíblia. Ele entrou na tradição cristã por meio de uma tradução, e isso muda muito a forma como interpretamos sua identidade. O nome Lúcifer aparece pela primeira vez na Vulgata Latina, a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo no final do século IV. Ele traduziu a expressão hebraica Elel Ben Shachar em Isaías 14 verso 12 como Lúcifer, que significa literalmente portador da luz ou estrela da manhã. O versículo na Vulgata diz: Comodo se distide caelo, Lúcifer, que mané oriebaris. Tradução: Como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que surgias pela manhã. O problema é que Isaías 14, quando lido em seu contexto, não está descrevendo diretamente um anjo rebelde, mas sim um cântico satírico contra o rei da Babilônia. A expressão hebraica Elel Ben Shachar, brilhante, filho da alva, é provavelmente uma referência poética ao planeta Vênus, que aparece brilhante no céu da manhã, mas desaparece rapidamente com o nascer do sol. Na antiguidade, esse fenômeno era usado como metáfora para reis poderosos que caíam de forma humilhante. Assim como Vênus perde o brilho diante do sol, o rei perderia seu poder diante do julgamento divino. Com o tempo, alguns intérpretes cristãos começaram a ler essa passagem de forma dupla. Num nível histórico, ela fala sobre o rei da Babilônia. Num nível espiritual, ela alude à queda de um ser celestial orgulhoso, que mais tarde seria identificado como Satanás.
Essa leitura alegórica foi reforçada por textos como Ezequiel 28, que descreve a queda de um querubim ungido no Éden, e por passagens do Novo Testamento que falam da queda de Satanás, Lucas 10 verso 18, Apocalipse 12. No latim, Lúcifer era um termo comum para designar a estrela da manhã, Vênus. Curiosamente, no início do cristianismo, a palavra não tinha conotação negativa. Em 2 Pedro 1 verso 19, a estrela da manhã é usada como símbolo de Cristo, e nas primeiras traduções latinas, Jesus era chamado de Lúcifer nesse contexto. Foi apenas depois da interpretação alegórica de Isaías 14 como sendo sobre Satanás que o nome passou a ser carregado de sentido negativo. A associação entre Lúcifer e Satanás ganhou força quando traduções como a Bíblia King James, 1611, mantiveram o nome Lúcifer em Isaías 14 verso 12, enquanto versões modernas preferem traduções como Estrela da Manhã ou Astro Brilhante. Essa escolha tradutória moldou séculos de pregação, arte e imaginário popular. Portanto, a origem bíblica do nome Lúcifer envolve 3 camadas. O hebraico original, Elel ben Shachar, que descreve um astro ou brilho da manhã. A tradução latina, Lúcifer, que carregava sentido neutro. A interpretação teológica posterior, que identificou o personagem com Satanás. Compreender essas camadas é essencial, pois mostra que parte do que pensamos sobre Lúcifer não vem diretamente do texto hebraico, mas de tradições e interpretações acumuladas ao longo da história. A imagem mais popular que temos de Lúcifer hoje não vem apenas de Isaías 14, mas da fusão de várias passagens bíblicas interpretadas de forma simbólica e interconectada. Ao longo dos séculos, teólogos e pregadores juntaram essas referências para compor a narrativa de um anjo glorioso que se rebelou contra Deus, arrastando consigo outros anjos, e que foi expulso do céu. Outro texto frequentemente associado a Lúcifer é Ezequiel 28, que descreve o julgamento do rei de Tiro. A linguagem do capítulo é profundamente simbólica. Fala de alguém que esteve no Éden, adornado com pedras preciosas, estabelecido como querubim guardião, até que a iniquidade foi encontrada nele e ele foi expulso. Historicamente, o texto é um oráculo contra um governante humano, mas sua descrição transcende as características de um rei terreno. Isso levou intérpretes antigos a verem nele uma dupla referência. Literalmente, ao rei de Tiro. Espiritualmente, a um ser celestial caído. Essa leitura dupla foi usada para sustentar a ideia de que Lúcifer era originalmente um anjo de altíssima posição. No Apocalipse de João, capítulo 12, encontramos a famosa batalha no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos, que são derrotados e lançados à terra. O dragão é claramente identificado como a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Ainda que o texto não use o nome Lúcifer, intérpretes cristãos uniram essa narrativa de Isaías 14 e Ezequiel 28 para compor um enredo coerente. O dragão seria Lúcifer em sua forma caída. Em Lucas 10 verso 18, Jesus diz: "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Essa afirmação, breve e poética, foi interpretada como confirmação da expulsão de Lúcifer do céu em um momento específico no passado cósmico. Os pais da Igreja, especialmente Orígenes, Jerônimo e Agostinho, tiveram um papel central na consolidação dessa narrativa. Orígenes, século III, já falava de uma rebelião angelical liderada por um ser de destaque. Jerônimo, século IV, reforçou a ligação entre Isaías 14 e a queda de um anjo. Agostinho, século V, desenvolveu a ideia do orgulho como o pecado original de Lúcifer. A partir dessa interpretação combinada, nasceu a história que se tornou padrão na pregação. Lúcifer, um anjo de beleza e poder incomparáveis, se encheu de orgulho e tentou usurpar o trono de Deus. Como consequência, foi expulso do céu, juntamente com um terço dos anjos, que se tornaram demônios. Essa narrativa não é contada de forma contínua em nenhum único livro da Bíblia. Ela é montada como um mosaico a partir de vários textos, interpretados em conjunto. Há debate entre estudiosos sobre se essas passagens devem ser lidas como uma descrição literal de eventos celestiais ou como linguagem simbólica para descrever a queda de governantes humanos e o triunfo de Deus sobre o mal. Mesmo que a linguagem seja figurativa, seu valor teológico é profundo. Ela retrata o perigo do orgulho, da ambição desmedida e da rebelião contra o Criador. Essa visão da queda de Lúcifer não só moldou a doutrina cristã sobre a origem do mal, como também inspirou séculos de arte, literatura e iconografia. Pintores, poetas e músicos imaginaram a cena com detalhes grandiosos: coros de anjos, relâmpagos, batalhas celestiais e um trono sendo desafiado. A compreensão de quem é Lúcifer varia enormemente entre o judaísmo e o cristianismo.
Isso se deve não apenas a diferenças teológicas, mas também a como cada tradição interpretou, ou evitou interpretar, as passagens que hoje associamos a ele. No judaísmo, o nome Lúcifer não existe como figura específica. As passagens de Isaías 14 e Ezequiel 28 são lidas de forma histórica e poética, referindo-se exclusivamente a reis terrenos, respectivamente, o rei da Babilônia e o rei de Tiro. A tradição judaica reconhece a existência de seres espirituais malignos. Satã, no hebraico, significa adversário, mas não os identifica com um anjo caído chamado Lúcifer. Em vez disso, há narrativas sobre anjos rebeldes, como em Gênesis 6, os filhos de Deus que tomaram esposas humanas, e referências a figuras como Samael ou Mastema em textos apócrifos, mas essas tradições não se confundem com o conceito cristão de Lúcifer. Para os rabinos, Elel ben Shachar, Isaías 14, é simplesmente uma metáfora para o orgulho humano que leva à queda, sem ligação direta com o drama cósmico. No cristianismo, especialmente a partir dos primeiros séculos, ocorreu um processo de fusão entre a figura de Lúcifer e a de Satanás. Esse processo foi impulsionado por 3 fatores principais: leitura alegórica das passagens proféticas, aplicando-as a realidades espirituais; interpretação dos pais da Igreja, que conectaram Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10 e Apocalipse 12; traduções e tradição litúrgica, que mantiveram o nome Lúcifer como título para o inimigo de Deus. Assim, Lúcifer passou a ser visto como o nome original de Satanás antes da queda. A imagem foi reforçada em sermões, hinos e representações artísticas, tornando-se parte integrante da teologia cristã medieval. Durante a Idade Média, sermões dramáticos e peças litúrgicas populares narravam a rebelião de Lúcifer no céu como prelúdio à criação do homem. O orgulho do anjo era frequentemente retratado como reflexo do orgulho humano. A arte sacra também teve papel importante. Vitrais e afrescos mostravam anjos caindo, transformando-se em demônios, enquanto o arcanjo Miguel os expulsava. Em muitos desses trabalhos, Lúcifer era pintado como um anjo belo, com traços nobres, congelado no instante da sua queda. Enquanto o judaísmo mantém Lúcifer como uma metáfora literária para líderes humanos, o cristianismo transformou em personagem central no drama da salvação, aquele que introduziu o mal no universo e que será derrotado definitivamente no fim dos tempos. Essa distinção influenciou a cultura religiosa até hoje. Em comunidades cristãs, Lúcifer é muitas vezes usado como sinônimo de Satanás, enquanto em contextos judaicos o nome praticamente não é mencionado. Isso explica por que debates interreligiosos sobre o tema frequentemente esbarram em diferentes pontos de partida. O nome Lúcifer carrega em si um paradoxo fascinante. Significa portador da luz, lux igual luz, ferro igual carregar, trazer, mas, no imaginário popular e teológico, é sinônimo de trevas e mal absoluto. Essa contradição revela como o simbolismo pode se transformar ao longo do tempo, moldado por interpretações e contextos culturais. Originalmente, o termo latino Lúcifer era usado de forma neutra ou positiva. Ele designava a estrela da manhã, o planeta Vênus, que aparece brilhante antes do nascer do Sol. Na poesia clássica e nos escritos antigos, Lúcifer podia simbolizar esperança, renovação e beleza. Quando a interpretação cristã associou Isaías 14 verso 12 à queda de um anjo, o brilho da estrela da manhã passou a representar o esplendor original de um ser celestial, que foi ofuscado por seu orgulho. Assim, a luz no nome tornou-se lembrança de um passado glorioso perdido para sempre. O sentido simbólico mais forte de Lúcifer é o orgulho que leva à queda. Ele encarna a rebelião contra a ordem divina, não por ignorância, mas por desejo consciente de ascensão própria. Na teologia cristã, esse orgulho é visto como a raiz do pecado, a recusa em se submeter à autoridade de Deus. Por isso, Lúcifer se tornou um arquétipo universal do rebelde brilhante que prefere cair a servir. A identificação de Elel ben Shachar com Vênus não é apenas poética. Vênus é visível no céu da manhã, mas desaparece rapidamente com a luz do sol, metáfora perfeita para poder e beleza passageiros. Na astronomia antiga, era também associada a divindades de beleza e desejo, como Ishar, mesopotâmica, ou Afrodite, grega, criando um campo simbólico ambíguo: sedução, brilho, queda. Essa associação ampliou o campo de significados de Lúcifer, aproximando de mitos não judaico-cristãos. Várias tradições têm narrativas semelhantes de seres luminosos que desafiam deuses ou autoridades. Prometeu, mitologia grega, roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, sendo punido por Zeus. Enkiu é a mitologia suméria, desobedeceu decretos para salvar a humanidade. Quetzalcoatl,
Mitologia mesoamericana. Deus estrela da manhã, com histórias de queda e retorno. Esses paralelos não significam que as histórias sejam idênticas, mas mostram que o arquétipo do portador de luz rebelde é quase universal. Lúcifer simboliza a dualidade luz-trevas, beleza-perdição, sabedoria ou rebelião. Ele é, ao mesmo tempo, um lembrete do potencial máximo de perfeição que uma criatura pode alcançar e do abismo profundo para o qual ela pode cair. Por isso, sua figura é tão poderosa culturalmente. Serve como advertência moral, inspiração artística e reflexão filosófica sobre liberdade e limites. A história e o simbolismo de Lúcifer ultrapassaram há muito tempo as fronteiras da teologia. Ao longo dos séculos, ele se transformou em um personagem literário, artístico e até pop cultural, sendo reinterpretado em diferentes épocas e contextos. Essa pluralidade de representações moldou a maneira como o público enxerga e entende quem ele é. Uma das obras mais influentes na construção do imaginário moderno sobre Lúcifer é o poema épico Paraíso Perdido, Paradise Lost, escrito por John Milton no século XVII. Milton apresenta Lúcifer, chamado também de Satanás, como um líder carismático, inteligente e até heróico aos olhos de alguns leitores. Sua famosa frase "melhor reinar no inferno do que servir no céu" cristalizou a imagem do anjo rebelde como símbolo de independência e resistência. Embora, para Milton, fosse uma rebelião condenável. Essa ambiguidade abriu espaço para interpretações mais simpáticas ou românticas de sua figura. Na pintura e escultura, especialmente no Renascimento e no Barroco, Lúcifer foi retratado de diversas formas. Como um anjo de beleza sublime, no momento da queda, ainda com asas luminosas. Como uma figura monstruosa, já transformada em demônio. Como um guerreiro derrotado, caído aos pés do arcanjo Miguel. Artistas como Gustave Doré, William Blake e Alexandre Cabanel ajudaram a fixar na imaginação coletiva a figura de Lúcifer como um ser belo, trágico e perigoso. A música também abraçou o mito. Óperas, cantatas e composições sacras, como as de Handel e Gounod, evocaram o drama da rebelião celestial. Em tempos modernos, gêneros como o rock e o metal incorporaram Lúcifer como símbolo de rebeldia contra sistemas religiosos e sociais. No cinema e na televisão, Lúcifer apareceu em narrativas que vão do terror ao drama. Filmes como The Devil's Advocate e Constantine exploram sua astúcia e poder de persuasão. Na série Lúcifer da DC Netflix, ele é reimaginado como um anti-herói charmoso, dono de uma boate em Los Angeles, uma reinvenção que suaviza a carga maléfica e explora seu lado humano. Nos quadrinhos, especialmente da DC Comics, Lucifer Morningstar é retratado como um personagem complexo, elegante e irônico, muito distante do terror absoluto das tradições religiosas. Essas múltiplas versões moldaram uma figura polissêmica. Para alguns, Lúcifer é o mal personificado. Para outros, um arquétipo de liberdade e desafio à autoridade. Essa transformação cultural levanta um dilema. Ao suavizar sua imagem, a cultura pop pode ter esvaziado o peso espiritual e moral que a tradição cristã lhe atribuiu. Embora a figura de Lúcifer, como é conhecida hoje, tenha sido construída principalmente por interpretações teológicas, a arqueologia e os estudos históricos podem lançar luz sobre o cenário cultural e político que originou as passagens bíblicas ligadas a ele. O texto de Isaías 14, onde aparece Elel Ben-Shachar, é um poema de zombaria contra o rei da Babilônia. A Babilônia era um império marcado pelo luxo, pela arquitetura monumental e pela propaganda real. Arqueólogos já escavaram palácios de reis babilônicos como Nabucodonosor II, revelando inscrições exaltando sua grandeza e domínio sobre nações conquistadas. Essa ostentação e autoexaltação formam o pano de fundo perfeito para a crítica profética de Isaías, um governante que se via como um astro brilhante, mas que cairia em ruína. Nesse contexto, a imagem da estrela da manhã não é apenas poética, mas um golpe direto na propaganda imperial. O oráculo contra o rei de Tiro, em Ezequiel 28, descreve um querubim adornado com pedras preciosas, presente no Éden. Tiro era uma cidade-estado fenícia, famosa por sua riqueza e comércio marítimo. Achados arqueológicos revelam o uso de joias, pedras e símbolos religiosos em sua elite. A linguagem do texto pode ter se inspirado nesses elementos, associando o governante a um ser celestial exaltado, e depois humilhado. A Mesopotâmia, da qual a Babilônia fazia parte, tinha mitos sobre deuses e estrelas que caíam. Textos e relevos mostram a relação entre corpos celestes e autoridade política. Reis eram comparados ao Sol, à Lua ou a Vênus. Essa ligação entre astros e poder é fundamental para entender como a metáfora de Elel Ben-Shachar poderia ser usada para criticar um governante, e mais tarde, aplicada a um ser espiritual.
Fragmentos antigos do livro de Isaías encontrados em Qumran, manuscritos do Mar Morto, confirmam que o texto sobre a estrela da manhã já circulava séculos antes de Cristo, sem alterações significativas na frase central. Isso indica que a base para a futura identificação de Lúcifer com Satanás já estava estabelecida no vocabulário bíblico, mesmo que ainda sem a conotação demoníaca. É importante notar que não há evidência arqueológica direta de um ser espiritual chamado Lúcifer. O que existe é contexto histórico e cultural que ajuda a compreender como imagens e metáforas foram construídas para falar sobre orgulho, poder e queda. A figura de Lúcifer continua sendo objeto de intenso debate no meio teológico. No século XXI, acadêmicos, pastores e escritores cristãos têm revisitado as passagens bíblicas associadas a ele, questionando interpretações antigas e propondo novas leituras. Estudiosos de crítica textual apontam que o nome Lúcifer não existe nos manuscritos hebraicos originais. A expressão Elel Ben Shashar, segundo essa perspectiva, descreve poeticamente o rei da Babilônia, sem qualquer relação direta com Satanás. Essa linha de pensamento entende que a associação posterior a um anjo caído foi resultado de interpretações teológicas e tradições orais que se consolidaram ao longo dos séculos. Para esses estudiosos, Isaías 14 e Ezequiel 28 devem ser lidos dentro do contexto histórico-político, e não como relatos literais de eventos celestiais. Teólogos mais alinhados à interpretação clássica afirmam que, embora o texto tenha um contexto imediato humano, há uma dimensão espiritual implícita que não pode ser ignorada. Para eles, a Bíblia frequentemente usa linguagem simbólica para descrever realidades invisíveis. Assim, o orgulho e a queda de reis terrenos seriam reflexos de um evento maior, a rebelião de um ser angelical chamado Lúcifer. Essa visão continua popular em muitas denominações evangélicas e católicas, especialmente em pregações sobre a origem do mal. Alguns teólogos contemporâneos, influenciados por estudos literários e simbólicos, veem Lúcifer não como um personagem literal, mas como um arquétipo universal, o rebelde brilhante que representa a tentação da autonomia absoluta. Nessa abordagem, o valor do mito está em sua mensagem moral e espiritual, não em sua historicidade. O diálogo entre cristãos e judeus sobre Isaías 14 é particularmente interessante. Enquanto o judaísmo mantém a leitura histórica, muitos cristãos aceitam que o texto não menciona Satanás diretamente, mas defendem que a interpretação espiritual tem valor devocional. Esse tipo de diálogo ajuda a aproximar tradições e a compreender as diferenças hermenêuticas. A globalização e a internet têm amplificado visões alternativas sobre Lúcifer, algumas até distantes da teologia cristã, como interpretações ocultistas, esotéricas e literárias. Isso desafia líderes religiosos a reafirmar ou reinterpretar o papel dessa figura no ensino e na pregação. A trajetória simbólica e teológica de Lúcifer é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbadora. Seja visto como um ser literal que caiu do céu ou como um arquétipo do orgulho humano, ele serve como alerta temporal sobre os perigos da ambição desmedida e da desconexão com Deus. Uma das lições mais fortes que a narrativa de Lúcifer traz é o perigo de colocar o próprio eu no centro. O orgulho, descrito por Agostinho como o amor desordenado por si mesmo, é visto nas Escrituras como a raiz de muitos pecados. A história de Lúcifer mostra que nem mesmo o mais exaltado dos seres está imune a cair quando se deixa levar pelo desejo de se igualar ao Criador. A narrativa tradicional ensina que Lúcifer não caiu por fraqueza, mas por decisão consciente. Esse detalhe tem implicações práticas. A rebelião contra Deus é sempre uma escolha pessoal, não uma fatalidade inevitável. Essa perspectiva convida a reflexão sobre nossas próprias decisões e sobre como alinhamos nossa vontade à vontade divina. O paradoxo de um portador da luz que se torna símbolo de trevas serve como metáfora para discernimento espiritual. Nem tudo que brilha é bom, e nem toda promessa de iluminação conduz à verdade. Essa mensagem ecoa no Novo Testamento, onde Paulo adverte que Satanás se disfarça em anjo de luz, segundo Coríntios 11 verso 14. Embora a história de Lúcifer seja de queda e condenação, ela também ressalta a justiça e a soberania de Deus. Para o ser humano, diferente do que ocorre com os anjos rebeldes, a Bíblia oferece caminho de arrependimento e restauração. Isso nos lembra que, mesmo após falhas graves, há possibilidade de recomeço para quem se volta sinceramente a Deus. Ao final, seja qual for a interpretação, literal ou simbólica, a figura de Lúcifer continua a nos desafiar a examinar o coração, cultivar humildade e reconhecer que todo dom e toda luz que temos vem de Deus. Mais do que uma história sobre um anjo caído, é uma história sobre nós mesmos, sobre o perigo de perder de vista a fonte da nossa luz.